começar a falar dos escritores russos. Foi proposital até agora, nós não falamos de nenhum escritor russo, porque os grandes escritores russos são mais difíceis, não são escritores fáceis de serem lidos. Eu não estou falando isso para te desanimar, para você não tentar ler um grande escritor russo, mas para que você, quando você pegar um livro de um grande escritor russo, você saiba que você vai precisar de um pouco mais de empenho, você vai precisar de um pouco mais de determinação, porque o começo pode ser difícil, mas depois, claro, você se acostuma. O escritor que nós vamos começar a falar dos russos é Dostoiévski, é um dos grandes escritores russos. Se você nunca leu absolutamente nada de Dostoiévski, eu recomendo que você comece sempre, como eu digo aqui no Bíblio, por uma narrativa curta. Você comece pelos contos. Eu tenho aqui, este volume de contos. Esse é um volume muito antigo, que era editado pelo Clube do Livro, Círculo do Livro, desculpa, que é mais fácil para você compreender e começar a entender um pouco a obra de Dostoiévski. Ele vai ter dois grandes livros que serão os irmãos Karamazov, ou Karamazov, eu não falo russo, então eu falo Karamazov, e Crime e Castigo, que é o livro de hoje, que eu tenho nessa edição muito bonita, que é uma edição antiga também da editora Abril, tá? Então essa também é uma edição. E um outro livro que eu considero não é o melhor de Dostoiévski, mas é um livro que é mais fácil, que é O Jogador. Essa minha edição aqui é uma edição de livro de bolso em francês, mas você encontra em vários modelos, em qualquer livraria também, O Jogador. Antes de começar a falar de Crime e Castigo, eu quero falar um pouco de Dostoiévski. Dostoiévski não teve uma vida muito fácil. Ele foi enviado para uma escola de engenharia pelo seu pai, ele detestava aquela escola, e quando ele volta a viver ali no círculo dele de intelectuais, ele se envolve com um grupo que planejava matar o czar Nicolau, o czar da Rússia. E aí ele vai preso. Quando ele vai preso, o czar determina que todos sejam condenados à morte. Então ele está ali no paredão para ser fuzilado quando vem o perdão do czar. Então isso foi claro que todo mundo diz que isso foi de propósito, né? Que o czar esperou até o último momento para dar a impressão de que eles morreriam. Alguns historiadores dizem que Dostoiévski foi envolvido, que ele somente leu o manifesto, outros dizem que não, que ele teve uma participação mais ativa neste grupo que queria matar o czar. De qualquer maneira, ele não é fuzilado, mas ele é enviado para trabalhos forçados na Sibéria, onde ele fica por 4 anos, e quando cessa essa prisão dele, ele ainda é obrigado a prestar serviço militar obrigatório durante mais um grande período. E aí sim, quando termina tudo isso, é que ele vai se dedicar à literatura e ao jornalismo, um pouco à literatura e um pouco ao jornalismo. Você tem que saber que Dostoiévski tem uma característica de linguagem, porque ele nasceu, viveu, escreveu e morreu no século XIX. Então a linguagem dele não é a linguagem do século XXI, é uma linguagem do século XIX. E a grande característica de Dostoiévski, e por isso ele é famoso, e por isso ele é um grande imortal dentro do panorama global da literatura, é porque ele conseguiu fazer uma narrativa que aborda de forma muito profunda a psicologia e a filosofia. Ele está muito mais preocupado com as questões psicológicas, ele colocar ali na narrativa as questões psicológicas e filosóficas, do que com a própria história. A história vai ser uma história de fundo, para ele poder penetrar na alma e no psicológico daqueles personagens que ele está ali criando. Uma
outra característica de Dostoiévski é que ele coloca muito da sua experiência pessoal nos seus romances. Um bom exemplo é o Jogador. O Jogador é a experiência dele como viciado em jogo, ele foi viciado em jogo, então ele coloca no Jogador. E em Crime e Castigo nós vamos ver que isso também vai acontecer, ou se não é de uma maneira muito explícita, vai sugerir que ele também trouxe uma experiência pessoal. E do que se trata Crime e Castigo? Então, Crime e Castigo é a história de um estudante de direito, o Raskolnikov, que era de uma família muito pobre e com muita dificuldade, a mãe e a irmã mais velha conseguem mandá-lo estudar em São Petersburgo, eles eram do interior, e mantê-lo lá. O Raskolnikov não gosta dessa situação de ser sustentado pela mãe e pela irmã. Isso o incomoda profundamente e ele vai ficando meio deprimido em relação a isso. Ainda ele tem uma visão que ele divide o mundo e as pessoas entre pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. E aí ele se questiona se essas pessoas extraordinárias, dotadas de mais inteligência, de melhor percepção do mundo, não teriam direito a fazer coisas legalmente condenáveis ou moralmente condenáveis. Entre elas, matar. Entre elas, praticar um crime para o bem comum. Um crime que aquela pessoa morrendo seria melhor para a humanidade. E ao praticar o crime, não ter nenhum ressentimento. Então, esta é uma teoria do Raskolnikov. À medida que vai passando o tempo ali na universidade, ele vai ficando cada vez com menos dinheiro, porque ele recebe o dinheiro da mãe e da irmã e ele doa o dinheiro, ele dá para mendigo, ele gasta em bebida, ele vai ficando mais deprimido, ele não procura trabalho. Então, vai chegando um ponto que a situação dele está insustentável, morando num quartinho muito pobre, ele passa horas deitado, ele abandonou a faculdade, e aí para sobreviver, ele começa a penhorar as poucas coisas que ele tem, inclusive um relógio que ele tinha ganho do pai antes do pai morrer. Muito bem, esse lugar onde ele vai empenhar é uma casa de uma velha, e ele diz que essa velha é uma velha muito desagradável e que ela paga muito menos no valor do penhor do que deveria, e ele começa a achar que ele é muito melhor que aquela velha e que ele pode matar aquela velha, que matar aquela velha seria um bem para o mundo. Não é nenhum spoiler, o próprio nome já diz, Crime e Castigo. Ele vai matar sem muito planejamento esta velha para ver se ele se encaixa na teoria dele, que ele é uma pessoa extraordinária, matando uma pessoa ordinária que não fazia bem nenhum para a humanidade e não sentir nenhum ressentimento por isso. É a partir daí que a história se desenvolve, porque é aí que o Dostoiévski quer explorar como é que esta pessoa que pratica o crime, ela se sente após ter feito isso. E aí que é interessante. São mais de 500 páginas e você vai acompanhando todo esse movimento do Raskolnikov frente àquele crime horroroso que ele tinha acabado de cometer. Não vou contar mais, porque senão eu passo a contar a história e você tem de ler o livro. E se você quiser também ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não deixe de se inscrever aqui no Bíblia. Nós vamos falar de outros livros de Dostoiévski e nós vamos falar também de outros escritores russos. Nós vamos devagarinho para ninguém se assustar e ter muito prazer na literatura russa. Muito obrigada, até o próximo post.